E graças a Deus. Então, meus queridos, como nós acabamos de ler, Jabez foi um homem que ele foi lembrado simplesmente por causa de uma oração. Esdras, que escreveu este livro de 1 Crônicas, nós podemos ver que ele abriu este destaque para a vida, para esta oração deste homem. Porque nós não encontramos nada a respeito dele anteriormente e nem encontramos nada posteriormente. Estamos no meio de um livro que há tantas genealogias, como nós vemos aqui neste capítulo 4, falando a respeito da descendência de Judá, da tribo de Judá. E em um certo momento, Esdras destaca a oração que este homem fez em uma determinada altura da sua vida. Que ele pediu 4 coisas a Deus: que Deus o abençoasse, que o ajudasse em seu trabalho e em tudo que ele fizesse, que fosse com ele em todos os momentos, a sua mão estando sobre ele, como também que o livrasse das dificuldades e das suas dores. Nós, hoje em dia, enfrentamos tantas e tantas situações no nosso dia a dia e que precisamos, a cada momento, reconhecer que as bênçãos vêm do Senhor, Ele é a fonte de todas as bênçãos, e precisamos nos colocar diante dEle para que, a cada dia, através da obediência à Sua palavra, Ele também nos abençoe. A palavra de Deus, ela nos mostra, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Ela nos permite, a cada dia, experimentarmos um pouco mais daquilo que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Mas somente aqueles que se permitem ser moldados pelo Espírito Santo é que experimentam essa realidade. Aonde vem o perdão de Deus, o consolo, a restauração e as plenas alegrias do Pai mediante a ação do Espírito Santo. Tudo isso confirma a fé em Jesus Cristo. Por isso, é preciso que nós busquemos a Ele em todos os momentos da nossa caminhada, certo de que Ele não nos desampara, que nós podemos buscar a sua presença, como diz lá em Hebreus, que devemos buscar a Ele confiadamente, nos achegar confiadamente ao seu trono de graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, no momento das nossas adversidades, nós buscarmos a Deus, porque Ele é aquele que abençoa aqueles que o buscam. O autor aos Hebreus também afirmou que nós devemos buscá-lo com ousadia, porque Ele abençoa aqueles que o buscam. No capítulo 11, versículo 6 do mesmo livro de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que busca a Deus deve crer nele e crer que Ele abençoa, que Ele fortifica, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele renova e que Ele nos capacita mediante as circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia. É por isso que a nossa fé deve estar única e exclusivamente alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, não importando quais sejam as circunstâncias, importando sim que o cuidado de Deus que está sobre as nossas vidas, quando entregamos diante dele a nossa vida, o nosso coração, as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, nós podemos descansar nele, confiar na sua graça, confiar no seu poder, confiar na sua misericórdia, porque Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E também, nós podemos nos lembrar que Jabez, ele pediu a Deus que o ajudasse em seu trabalho. Muitas vezes nós caminhamos
no nosso dia a dia. E Deus, Ele está presente nas nossas vidas, não somente no momento em que vamos adorá-lo, quando vamos ler a palavra de Deus, quando vamos orar, quando vamos à igreja, quando estamos juntos com os nossos irmãos. Deus, Ele faz parte de todas as áreas da nossa vida, inclusive também da nossa vida familiar, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E Ele deseja que nós o convidemos a cada dia a estar adiante de nós, para que nós possamos tomar as nossas decisões de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, de acordo com tudo aquilo que fazemos, pedirmos a orientação do Senhor. Interessante que o rei Davi, no meio das suas batalhas, no seu dia a dia, uma coisa que ele fazia constantemente era consultar ao Senhor em tudo que ele ia fazer. E Deus sempre o abençoava, Deus sempre mostrava o caminho em que ele devia andar. E nos momentos que ele deixou isso de lado, ele sucumbiu, mas ele se arrependeu genuinamente. Por isso ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quanto a nós, o que devemos fazer? Que em tudo que consiste em manter no nosso dia a dia a alegria da salvação, mediante a ação do Espírito Santo, da nossa parte é um compromisso, aquele compromisso que nós abraçamos um dia, com todo o nosso coração, em ser fiel ao eterno Deus de Israel, até a morte. E em tudo que fizermos, seja no comer, seja no beber, seja no trabalhar, seja no viver no dia a dia, façamos tudo para a glória de Deus. Que tudo que nós conquistamos, a força vem do Senhor, as bênçãos elas vêm do Senhor. Não adianta nós querermos simplesmente pensar que foi a força do nosso braço, a nossa capacidade, por maior que ela seja, por maior que seja a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de influência, nada disso, ela pode fazer frente à bênção que Deus tem para as nossas vidas, porque a Bíblia também nos diz que nada chega às nossas mãos se do céu não nos for concedido. Por isso nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, deixar que Ele nos ajude em tudo que nós fizermos. Por isso a necessidade de um compromisso genuíno com Ele, desde o momento que reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador, como nosso Mestre, desde os pequenos detalhes, que lá na frente farão toda a diferença. Eu costumo dizer o seguinte, que na hora que quando nós tomamos decisões, e disso nós não temos como evitar, porque diariamente a nossa vida é feita de decisões do dia a dia. Não há um dia sequer no nosso viver que nós não tomemos decisões. Muitos tomam as suas decisões, mas aqueles que têm ao Senhor Deus ao seu lado podem construir um futuro na sua presença, que faz toda a diferença na hora de tomar as decisões pelo eterno Deus de Israel, o Criador do universo, o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, do que aquele que não o tem. Porque as suas decisões elas vão partir única e exclusivamente das suas experiências, das suas tradições, da sua intelectualidade, onde outros meios que muitas vezes descartam a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. E em cada decisão, em cada momento, em tudo que fizermos, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Também Jabez, como terceiro ponto aqui, ele pediu que Deus fosse com ele em tudo.
Eu gosto muito de lembrar daquela passagem em que Moisés estava com o povo no deserto. Em certo momento, pela repreensão do Senhor, em função da desobediência daquele povo, Deus disse que colocaria o seu anjo iria adiante do povo. E Moisés, ele disse o seguinte: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Porque ele reconheceu em todo momento que não dá para caminhar sem Deus. Se vemos o caos que nós vemos no nosso dia a dia, é porque simplesmente falta a pessoa do Pai, falta a pessoa do Senhor Jesus em muitas vidas, falta a pessoa do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nisso, quando nós permitirmos também na nossa vida que Ele vá adiante de nós em todas as áreas da nossa vida, o que nos é estabelecida, em nossa vida é estabelecida a esperança que informa a nossa afeição por Deus e em seu amor incondicional e imutável por cada um de nós. E como resultado da obediência e da confiança depositadas em Deus, em todas as áreas da nossa vida, como falei anteriormente, nós vamos construir o nosso futuro. Não vamos apenas tomar decisões. Ainda que somos reflexo, ainda que somos produtos das escolhas que fazemos. Mas muito melhor é podermos construir o nosso futuro debaixo da orientação de Deus. Que a mão de Deus esteja sobre as nossas vidas. Pois é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos santifica, é Ele que nos renova. E mesmo no meio das adversidades, Deus, Ele prova o seu amor para conosco, quando nós também o obedecemos, quando nós o honramos. E a palavra de Deus diz que quando nós o honramos, Ele também nos honra. No seu devido momento, Ele exalta aqueles que o obedecem, aqueles que dobram o seu coração diante de Deus, reconhecem as suas limitações como pecadores, mas reconhecem sim que Deus, Ele pode todas as coisas, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, isso nos prova que dentro da maior prova de amor que damos a Deus, que é a nossa obediência, que nós devemos viver sem fingimento e viver nele, por Ele e para Ele. E na certeza de que se o honrarmos, Ele também nos honra, por causa da sua fidelidade. Sinceramente, um dos atributos de Deus que mais me encanta na minha caminhada com Deus, nesses 29 anos de caminhada com Deus, é a fidelidade de Deus. Que quando nós menos esperamos situações, Deus entra com a sua providência, ainda que nós não mereçamos. Quantas vezes você pode ter visto isso na sua vida, como tantas vezes eu vi na minha vida, como eu já vi na vida de muitos irmãos também. E também, aonde o Espírito Santo ele tem liberdade para se manifestar, também a sua glória se manifesta. E Ele nos convence dos nossos deslizes, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, para que tudo seja para o louvor da sua glória. E nós apenas como vasos de barro nas suas mãos, sendo moldados por Ele para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Mas também, interessante é que Jabez ele também pediu para que Deus o livrasse das suas dificuldades e das suas dores. Todos nós temos problemas. Não é um ser humano que possa levantar a mão e dizer, eu não tenho problema nenhum. Todos nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia.
Mas como falei anteriormente, quem você permite estar adiante de você no seu dia a dia? Quem você permite que esteja pautando as suas decisões, te respaldando naquilo que você faz? Deus, quando Ele nos criou, Ele nos criou com o livre-arbítrio. E, sendo assim, teve a capacidade de fazer as suas opções, as suas escolhas. Mas interessante é nós lembrarmos que quando os homens são deixados para escolher, fazerem as suas escolhas segundo a sua própria vontade, sempre preferem os seus próprios caminhos, porque a nossa natureza é pecaminosa, ela tende para o pecado, E mesmo que sejam caminhos de morte, a palavra de Deus diz que, aos olhos do homem carnal, há caminhos que parecem ser caminhos prósperos, caminhos de vida, mas o fim deles é a morte. A vontade destes sempre oposta à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é absoluta. E nós podemos desfrutar completamente da sua graça, do seu perdão, da sua vontade, que é o melhor projeto de vida no nosso dia a dia. Mas esses que se opõem a Deus, se opõem à sua vontade, eles escolhem a morte e o erro. Enquanto a alma que é fiel ao Senhor, essa prefere ficar sob o comando do reino da sua graça. E certo de que ele estará andando nos caminhos do Senhor, ainda que esses caminhos não satisfaçam os desejos da sua carne e do seu sangue. Que ele deposita a sua esperança, as suas expectativas na graça de Jesus Cristo. E nós podemos lembrar aqui um princípio fundamental da graça de Deus, que não é apenas um favor imerecido a cada um de nós que é concedido por Deus, mas sim a proteção de Deus sobre as nossas vidas. E que quando dependemos única e exclusivamente de Deus, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então, no nosso dia a dia, as dificuldades elas surgem. E quantas vezes nós nos perguntamos vários porquês, quantas vezes nos perguntamos a Deus por que Ele permite que nós passemos por lutas, por adversidades no nosso dia a dia. Quando parece que tudo vai ruir, que tudo vai sucumbir, que as coisas que nós não vamos passar desse próximo problema que nós estamos enfrentando. Deus, Ele permite essas coisas para que a glória dEle se manifeste nas nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, estreitando as nossas vidas, estreitando o nosso relacionamento com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, em nossas vidas, o eterno Deus, Ele não é um mero espectador nas nossas batalhas. Ele se faz presente. Ele nos fortalece para lutarmos contra Satanás, contra o pecado, contra a nossa carne, contra o sistema deste mundo e contra os nossos desejos pecaminosos, contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, contra a soberba da vida, e nós podemos a cada dia caminharmos com Ele. Então, em cada batalha de fé que enfrentarmos, Ele nos conforta, fazendo-nos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. E Ele nos faz lembrar que, acima de tudo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Jabez, ele reconheceu a Deus como centro de tudo. E quando nós oramos pela bênção de Deus, e assim devemos o fazer diariamente,
devemos também pedir que Ele tome a posição como Senhor da nossa vida. Não meramente como nosso Salvador, apenas como nosso Salvador. Que para nós é muito cômodo reconhecermos apenas Jesus como nosso Salvador, mas sim Ele deve ser o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, o nosso mestre com quem nós aprendemos a viver a realidade da vida que Deus tem para cada um de nós. Porque obedecê-lo nas responsabilidades diárias isso é viver uma vida heróica. E isso é que fará que muitos se lembrem da fé que nós trilhamos. Muitas vezes nós um dia sonhamos: o que será que os outros vão se lembrar de mim? Muitos pensam pelos atos heróicos, por uma boa pessoa, uma pessoa caridosa. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que não há nada melhor do que você ser lembrado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos. Porque quando assim você o faz, o Senhor mesmo endireita todas as suas veredas, todas as suas decisões. Então, no dia a dia, peça a Deus que Ele te encha do Espírito Santo. Uma coisa, quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a fazer morada em nós. Ele é a garantia da nossa salvação. Mas uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Outra coisa é andarmos cheios do Espírito Santo. Ao sair de casa, não saia sem estar cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você o glorifique em todas as suas palavras, atitudes e pensamentos, para que a glória dele se manifeste na sua vida e através da sua vida. Onde o Espírito Santo tem liberdade, a glória de Deus se manifesta. Como também diz lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, e confesso que essa é uma oração que eu faço diariamente. E diz lá o texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos abrir lá, queridos. E diz o texto: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conselho e temor do Senhor. Essas 7 características devem estar presentes na vida do crente, quando ele ora, quando ele reconhece que não há impossíveis, quando ele dobra o seu coração diante de Deus, quando ele dobra os seus joelhos, e ele, ao orar, ele não está apenas conversando com Deus, mas sim tocando o coração do Eterno, para que o Eterno esteja fazendo aquilo que apraz segundo a sua vontade. E nada melhor do que nós pedirmos o Espírito de sabedoria em cada decisão que nós tomamos, de acordo com o conselho de Deus para as nossas vidas. Estarmos fortalecidos nele, na força do seu poder, na força que é nele. Pois ele que nos concede a sabedoria, que não é meramente humana, mas vem dos altos céus. Não é apenas a inteligência humana, não importa o seu coeficiente de inteligência. Basta que nós busquemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para nos usar segundo aquilo que Ele já tem preparado. Conselho, todo o conselho que nós necessitamos está na sua palavra. Deus deixou a sua palavra para que nós o conhecêssemos a sua vontade e conhecêssemos
também a Ele e prosseguíssemos em conhecê-lo. O espírito de fortaleza, porque nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos pó. O Senhor é a nossa força, o nosso rochedo, o nosso libertador. É aquele que vai adiante de nós. E diz lá em Samuel, 2 Samuel 22, a partir do versículo 2, numa oração de Davi, que o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, Ele é o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. E dos homens violentos me livraste. Eu invoco ao Senhor, digno de todo louvor, e serei livrado dos meus adversários. Mesmo quando estamos no meio das lutas, e é Ele que nos sustenta, Ele nos fortalece. No meio do vale da sombra da morte, Ele se põe de pé ao nosso lado. Nós podemos segurar na sua mão e caminhar com Ele. E o espírito de temor do Senhor, que diz a palavra de Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ter uma vida sábia, invista o seu tempo orando. Invista o seu tempo na palavra de Deus. Invista o seu tempo em praticar aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Então, por isso, Jabez, ele orou por todas essas bênçãos. E hoje nós, vivendo num mundo caído, cheio de pecados, de tantas desilusões que nós vemos por aí. Por isso, é importante que nós peçamos ao Eterno, para que Ele nos mantenha protegidos de todo mal que tenazmente, que tão fortemente nos assedia diariamente. Também evitarmos todo motivo, desejos e ações malignas que têm início na nossa mente, no nosso coração. Portanto, nós não devemos apenas buscar a proteção divina contra o mal, mas também em nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, sobre tudo aquilo que deve estar na nossa mente e no nosso coração. Nosso coração guardado, porque dele procedem todas as saídas da vida, mas para que o fogo do altar, nós somos altar de Deus, para que o fogo do altar, ele jamais se apague, e para que vivamos para o louvor da glória de Deus. Então eu quero nesse momento orar com você, caro ouvinte, pedindo essa bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te louvo, te agradeço, Deus, por mais esta noite na Tua presença. Te agradeço, ó Deus, por cada ouvinte, ó Deus, que esta palavra, Deus, possa, ó Deus, ser, ó Deus, plantada, germinada, ó Deus, em cada coração, ó Pai, e que possamos, ó Deus, colocá-la em prática nas nossas vidas. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, no Senhor, ó Pai, na força, ó Deus, do Teu poder. Reveste-nos, Senhor, da armadura, ó Deus, do Senhor, assim como diz na Tua palavra lá em Efésios, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha a cada dia do Teu Santo Espírito, ó Pai, de espírito de sabedoria, de conselho, de inteligência, de fortaleza, de temor do Senhor, ó Pai, que, ó Deus, ao andarmos, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, o Senhor conceda-nos, ó Pai, as vestes alvas, ó Pai, diante de Ti, diante, ó Deus, dos homens, diante do mundo espiritual, ó Pai, e em cada momento que nós caminharmos com o Senhor, nós possamos glorificar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, mas sim, ó Deus, a cada dia, desenvolvendo, ó Deus, este relacionamento com o Senhor, ó Pai, com esta arma que o Senhor nos deixou, ó Pai, que é a oração, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que muito pode a oração do justo em seus efeitos, ó Pai. E por isso, ó Deus, nos
dobramos diante de Ti, colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti e pedimos, Senhor, a Tua bênção, ó Deus, a todos que estiverem ouvindo, ó Deus, esta palavra, ó Deus, a toda a equipe aqui, ó Deus, da rádio, ó Deus, sobre a nossa cidade, ó Deus, sobre as nossas autoridades. Assim eu oro, te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, que